usa insulina? Já percebeu um calombo mais durinho no local ali onde você costuma aplicar insulina? Sabia que isso pode atrapalhar o seu tratamento do diabetes? Pois é, o nome disso é lipohipertrofia e eu vou te contar mais sobre ela no vídeo de hoje. Oi gatinhas, eu sou a Bia Bética e eu ensino sobre diabetes. Além de empreendedora com a loja Bia Bética, eu sou influencer em diabetes e estudo biomedicina. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum, mas é pouco falado ou discutido e pode causar dificuldades no tratamento e até mesmo afetar a autoestima de quem tem diabetes, que é a lipodistrofia, uma condição que afeta pessoas que aplicam insulina diariamente. Para falar sobre isso, eu fiz uma pesquisa densa no site da Sociedade Brasileira de Diabetes e também alguns artigos científicos para poder trazer bastante informação de qualidade aqui para vocês e não deixar nenhuma dúvida quando você acabar de assistir. Eu vou deixar os links de toda a minha pesquisa na descrição para vocês poderem conferir. Vamos para a agenda do vídeo? A gente vai começar explicando o que é a lipodistrofia, os tipos existentes, e por que elas surgem. Depois a gente vai entender sobre o que elas podem causar no corpo e quais as estratégias que existem para poder evitar que ela surja. E por fim a gente vai saber o que pode ser feito caso a pessoa já tenha lipohipertrofia. Tem como reverter? A gente vai entender tudo isso aqui nesse vídeo. A lipodistrofia é um termo da medicina que basicamente se refere a qualquer alteração anormal na forma com que o corpo armazena a gordura, que é o tecido adiposo. Tem diversos motivos para essa alteração anormal acontecer, mas hoje a gente vai focar somente sobre a lipodistrofia associada ao uso de insulina, que é um tipo específico que ocorre em pessoas que usam injeções de insulina com frequência para poder cuidar do diabetes. A gente divide em dois tipos, que é a lipohipertrofia e a lipoatrofia. Qual é a diferença entre elas? A lipohipertrofia é a forma mais comum de lipodistrofia, que é o aumento anormal do tecido adiposo, gordura nos locais de aplicação de insulina. Hiper significa alto, certo? Então lipohipertrofia significa o aumento do tecido, podendo surgir alguns calombinhos na pele, a pele ficar mais grossa, mais densa, justamente nos locais onde se aplica insulina. Já a lipoatrofia é o contrário, é a perda de tecido adiposo naquela região, deixando uns buracos na pele. Mas o que exatamente causa a lipohipertrofia ou a lipoatrofia? Basicamente, a rotina de aplicações de insulina, que podem envolver alguns fatores como, por exemplo, o tamanho da agulha, o tipo de insulina, a frequência de aplicações no mesmo local, reutilização de agulhas também. A técnica de aplicação de insulina é uma arte que toda pessoa com diabetes precisa entender para poder conseguir prevenir a lipodistrofia e que, graças ao avanço da medicina, está cada vez menos comum, mas ainda existe, então vamos continuar prestando atenção nesse vídeo aqui porque é super importante você saber para você poder evitar. Vamos dar um pause nesse conteúdo para poder falar para vocês sobre a minha loja, que é a loja Bia Bética. É uma loja de acessórios para pessoas com diabetes. A gente tem aqui produtos coloridos, produtos de qualidade, bonitos, que vão ajudar na rotina da pessoa com diabetes. Tem estojo térmico para poder guardar insulina, tem estojo para monitor, tem bolsa térmica, tem adesivo decorativo, adesivo para poder proteger o sensor de descolar, tem bastante coisa, tem muitos produtos que vão ajudar a rotina da pessoa com diabetes a ficar mais leve. Então, entra aí no link lojabiabetica.com.br e faça a sua compra. Quem já pesquisou sobre diabetes e insulinoterapia no Google, com certeza já viu essas fotos aqui horripilantes de casos graves de lipodistrofia por insulina. A gente tem aqui, por exemplo, um caso de lipohipertrofia e aqui um caso de lipoatrofia. Imagina como fica a autoestima da pessoa com diabetes, gotinha. Mas calma, que hoje em dia a situação não fica tão tensa assim, mas ainda pode acontecer de uma forma mais discreta e atrapalhar bastante o cuidado com diabetes no dia a dia. Vou te explicar. Quando a insulina foi descoberta, em 1921, se usava seringa de vidro que precisava ser fervida antes de ser reutilizada. E as agulhas eram gigantescas, eram grossas, que causavam ali machucados na pele, deixando a região com a pele mais grossa, mais inchada, com um tecido ali de cicatrização ali que mais grossinho, não tão legal. Além disso, as insulinas mais antigas eram menos purificadas do que a gente tem hoje em dia, E elas podiam conter algumas impurezas que contribuíam também para ter reações inflamatórias no local da injeção.
essas inflamações costumavam levar à lipoatrofia, que, como eu já falei aqui, era a perda de tecido adiposo no local da aplicação de insulina. Quando eu falei a primeira vez sobre perder tecido adiposo, eu tenho quase certeza que você deve ter pensado assim: uhul, perder gordurinhas, que legal! Mas não, gotinhas, a lipoatrofia é uma condição séria e era muito comum quando as insulinas não eram tão purificadas quanto as que tem hoje em dia, e deixava a pele das pessoas com diabetes deformadas, assim, olha que coisa feia que tá essa pele aqui. Então, assim, hoje em dia não é mais comum essa deformação, mas a gente tem ainda alguns casos leves de lipohipertrofia, deixando a pele mais grossa, mais espessa, né? Mas existe algum problema que isso pode causar além da parte estética? Sim. A lipodistrofia pode dificultar a absorção de insulina naquela região, além de algumas pessoas relatarem dor no local, tá? Beleza, Bia, mas como é que faz para evitar? É muito simples. Eu vou dar 2 estratégias que são o suficiente para conseguir evitar o aparecimento de lipodistrofia por insulina. A primeira delas é você fazer o rodízio de aplicações, que é basicamente você não ficar aplicando sempre no mesmo local, e sim ir trocando a cada aplicação. A gente tem 8 locais para aplicar insulina no corpo. São eles o braço esquerdo, braço direito, nessa região aqui mais molinha do braço, onde tem mais tecido subcutâneo, nada de aplicar aqui na frente por causa do músculo. Coxa direita, coxa esquerda, na região frontal e lateral. Eu já vi gente aplicando na parte interna da coxa, eu nem consigo imaginar a dor que deve ser isso. No abdômen a gente pode aplicar na região em volta do umbigo, com pelo menos 4 dedos de distância do umbigo para as laterais, e também na região das costas, no flanco, que eu chamo de pneuzinho, tá? E por fim a gente tem os glúteos do bumbum, que pode aplicar na parte mais perto da cintura, aqui atrás, na linha do biquíni, né? Geralmente onde fica ali o biquíni. São muitos locais diferentes para alternar e evitar ficar aplicando ali sempre no mesmo local, no local que você mais gosta. Eu sei que é tentador você ficar sempre aplicando no mesmo local, porque muitas vezes você encontrou ali o lugar perfeito que dói menos e que você só quer ficar aplicando ali para sempre. Mas uma hora a lipodistrofia vai acabar aparecendo e você vai precisar parar de aplicar ali, né, por completo. Então, não vale a pena, tá? Experiência, por experiência. A outra estratégia, que é tão importante quanto a primeira, é não reutilizar as agulhas. Pode parecer absurdo para um profissional da área da saúde ouvir isso, a ideia de reutilizar agulhas. Mas na rotina de uma pessoa com diabetes tipo 1, isso é bem comum, tá? Principalmente se a pessoa compra os próprios insumos, porque é muito caro. Tem gente que fica uma semana usando a mesma agulha, simplesmente porque o valor é muito alto, né, desses insumos. E tem pessoas que não conseguem comprar, né, enfim. Mas, infelizmente, as consequências não são imediatas, elas vão surgindo depois e a pessoa não percebe isso. Apesar de ser uma prática comum entre as pessoas com diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que as agulhas de insulina sejam usadas apenas uma vez e devem ser descartadas em uma caixa de descarte após o uso, sim. Quando se reutiliza as agulhas, a gente tem alguns prejuízos, né? Como, por exemplo, a perda de lubrificação, perda de afiação e alterações no bisel da agulha, podendo causar um bloqueio de fluxo na agulha, desconforto e dor durante a aplicação. Além do risco de desperdício de insulina com a agulha da caneta ali e a quebra da agulha durante a injeção. Então, gotinhas, por favor, vamos tentar não reutilizar, ok? Isso também vale para as lancetas, tá? Que a gente usa aqui no teste de ponta de dedo, sabia? A gente não tem lipodistrofia nos dedos, mas fazer o rodízio e trocar as agulhas com frequência previne também os pontinhos pretos e os machucados, tá bom? Olha só, os meus dedos doam sangue pra ponta de dedo há 23 anos e olha só como eles são perfeitinhos, eles não têm nada. A cada aplicação eu vou escolhendo um dedo diferente e aí eu não vou ficar sempre aplicando no mesmo. É a fórmula secreta, é fazer o rodízio de aplicações. Ok, mas para quem já desenvolveu a lipodistrofia por insulina, tem como resolver? Sim. Na maioria dos casos, a principal forma de você resolver é parando de aplicar insulina no local que foi afetado e fazendo o rodízio de aplicações em outros locais, né? Com o tempo, as deformações da pele elas vão se desfazendo naturalmente e vai melhorando. Em alguns casos, alguns procedimentos estéticos de queima de gordura localizada e até cirurgia podem ser indicados, ok? Na minha experiência pessoal, eu tinha uns calombinhos na barriga, né? E me incomodavam bastante desde criança, porque eu cismava em aplicar ali insulina só na barriga. Eu fiquei com lipodistrofia e há alguns anos eu fiz algumas sessões de lipocavitação, que é uma espécie de ultrassom focado ali que elimina a gordura localizada. Eu fiz em uma clínica de estética e eu adorei o resultado, pra mim ficou muito bom.
não eliminou 100% da gordura da minha barriga, mas dissolveu os calombos, né, de gordura. Então, assim, hoje em dia eu só preciso tomar vergonha na cara e perder peso por completo, né, geral, pra poder resolver ali a gordurinha da barriga. Mas eu não tenho mais uma pele dura, endurecida, não tenho mais dor na minha barriga. Eu tinha muita dor na região aqui da minha barriga e eu não tenho mais isso. Então a lipocavitação funcionou pra mim. Gotinha, chegamos ao final do nosso vídeo e eu quero agradecer de coração a presença de quem ficou até aqui assistindo esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil pra você e eu também espero que você possa se inscrever aqui no canal e deixar também o seu like aqui embaixo pra você poder dizer pro YouTube que esse vídeo é relevante, que ele possa entregar pra outras pessoas que ainda não assistiram, para cada vez mais pessoas sejam beneficiadas com isso. E por último, vem assistir aqui esse vídeo de um resumão sobre insulinas que saiu na semana passada. Ele ficou super completo. Um beijo e até a próxima!